amada. Mais uma vez, estamos aqui, né? Em trazer mais um tema. Confesso que esse tema muito me chamou a atenção, porque a gente vem falar de propósito, né? E de chamado, a diferença entre propósito e chamado. E para diferenciar propósito de chamado, uma das coisas que ficou, assim, bem claras para mim, foi a questão do foco, né? Sim, sim, não, não. Você saber aquilo que você quer e ter isso decidido dentro de você de maneira que as influências externas não te levem a desistir daquilo que você tem, né? E o próprio Jesus Cristo disse que é sim, sim, não, não, e o que passar disso não provém de Deus, né? Então essa questão de você ter foco para você conseguir separar o que é propósito do que é chamado, para mim foi uma coisa que ficou bem esclarecida, porque eu desde a infância tenho uma criação baseada nisso, né? O meu pai, ele sempre prezou muito pelo sim, sim, não, não, né? Ou é ou não é. E o fato da gente ter essa decisão dentro da gente já facilita muito na determinação da sua identidade, de saber quem é você, né? E aí, a gente vem aí de algumas dificuldades, porque tem pessoas que falam sim pra tudo, né? Já tem pessoas que falam não pra tudo e já tem pessoas que não conseguem diferir, né? Diferenciar um do outro. Quando é sim, fala não, quando é não, fala sim, e arruma aquela confusão mental. E eu acredito que muitas das vezes é emocional, né? Então, eu aprendi nesse tema que a gente tem alguns códigos importantes para identidade, propósito e destino. Que eu até fiz questão de anotar. É saber dizer não, saber com quem andar, saber aonde deve ir e não fechar qualquer negócio. Esses 4 pontos me chamam muita atenção porque quando a gente aprende a dizer não, o sim fica mais fácil. Se você consegue determinar aquilo que você não quer, aquilo que você não quer se envolver, os locais que você não quer ir, as pessoas com quem você não quer andar, os negócios que você não quer fechar, o sim fica mais fácil, porque você só vai dizer sim quando for de fato aquilo que você propôs em seu coração de seguir ou de fazer, né? Então, quando a gente tem esse sim, não determinado dentro da gente não se entrega a qualquer paixão da carne, né? A gente não se entrega a qualquer desejo e consegue controlar o emocional, né? Não se entregar, não tomar decisões precipitadas para que a gente não venha se arrepender depois. Então, o que é chamado? O chamado, você pode ser chamado para fazer qualquer coisa. O chamado, você pode ser chamado hoje para louvar, né? Para quem é religioso, louvar numa congregação. Você pode ser chamado para trabalhar num projeto. Você pode ser chamado para fazer uma ação social. O chamado é o meio a qual você determina ou propõe no seu coração trabalhar num projeto. Esse é o chamado. Já o propósito é uma coisa que você não consegue viver sem fazer, né? Então, assim, quando você se autoconhece, quando você sabe quem é você, fica mais fácil saber quando as coisas terminam, no momento certo, terminam porque tinha que terminar, né? E quando ainda existe algo a fazer. Se ainda existe algo a fazer, porque é propósito. Se você entendeu que é o momento de terminar, você foi chamado para fazer, cumpriu a sua meta e acabou, né? Então, tem até um ditado que diz aí no mundo, olha, quem não sabe para onde quer ir, qualquer lugar serve, né? É um ditado secular aí que eu gosto muito dele. Se você não sabe onde você quer chegar, qualquer lugar serve. Então, de repente, você vai traçar uma meta, um projeto, e aí você pode considerar isso chamado, né? E de repente existe uma coisa que você não vive sem fazer. Por exemplo, eu conheço pessoas que não vivem sem doar cesta básica. É propósito.
tem o propósito de ajudar as pessoas menos favorecidas. Eu conheço pessoas que não conseguem viver sem ensinar, que é o meu caso. Tudo que eu aprendo, eu quero passar para frente. Eu não sei conviver com as pessoas que estão comigo, à minha mesa, à minha volta, sem ensinar alguma coisa e sem aprender alguma coisa, né? Porque a gente está sempre em constante aprendizado. Então, eu tenho amigos que eu preciso ensinar alguma coisa e, em contrapartida, eu preciso falar como você faz isso, né? Como que funciona isso na sua vida, qual que é a meta que você usa, enfim, um constante aprendizado. Então, as coisas que vai te gerar constância, você não vai conseguir viver sem fazer, esse aí é o propósito. E o autoconhecimento, ele nos ajuda a conhecer o nosso chamado, quando você se autoconhece. E aí a gente começa a ter noção de como desenvolver na vida, separando os chamados dos propósitos. Um exemplo, eu já estive na igreja, trabalhando na igreja com os jovens, né? Direção de jovens, com a escola bíblica dominical, com conjunto mesmo, louvor e tal, num período de tempo. E aí, num outro período de tempo, eu estive também envolvido com jovens, mas levando palestra, pregação, e essa parte da palestra, da pregação, eu gosto de estudar e levar o conhecimento. E, tipo assim, é uma coisa que hoje eu não consigo mais ficar sem fazer. Hoje eu não consigo mais frequentar uma igreja onde eu não possa compartilhar conhecimento bíblico. E eu não sei de tudo, né? Eu estou aprendendo, estou começando a caminhada agora, né? E, assim, eu sei que esse é o chamado. Fiz o chamado, precisou de regente, eu fui regente, precisou de professora, eu fui professora, mas eu gosto mesmo de ensinar. Então, ou seja, eu tive o chamado de exercer uma função, fui lá e exerci o período que foi necessário. Mas hoje eu continuo ensinando porque isso me dá prazer, isso que eu gosto de fazer, então esse é o propósito que Deus tem na minha vida, né? Então, o que acontece? O propósito, ele é eterno, ele não muda. O chamado vai ter escalas, né? Você vai ser chamado, vai cumprir, acabou, parte para uma outra função, né? Enfim, o chamado, eles são ferramentas que nós usamos para potencializar o nosso propósito. A gente pode usar o chamado para potencializar o propósito. Por exemplo, nessa época que eu mexi com jovens, que eu fazia louvor com eles, eu saí da escola bíblica dominical, né? Eu já estava na escola bíblica dominical e passei a cuidar do louvor, né? Mas o cuidar do louvor não era o que eu gostava de fazer. Mas no momento que precisou, eu estava ali e fiz. O dia que precisou sair também, saí de cabeça erguida. Mas até hoje, existe uma coisa que eu gosto. É o poder de dar uma palestra, poder estudar com eles e partir para pregação, aprender com eles e passar um pouco do que eu sei, ensinar um pouco do que eu sei e compartilhar ensinamento. Esse é meu propósito, isso é que eu gosto. Então, é interessante quando você descobre aquilo que te move, aquilo que move você a viver, né? Eu dou exemplos de religião porque eu sou cristã, mas existem várias coisas na vida que nos move. Eu, tanto na vida religiosa quanto na vida secular, eu gosto de ensinar. Eu tenho prazer de aprender para ensinar. E buscar esse aprendizado e compartilhar esse aprendizado. E tem muita gente que precisa descobrir essa eficiência na vida. Porque às vezes nós passamos por um momento de depressão, de grande tristeza, por ineficiência. Né? Às vezes acabou o chamado, você não está mais fazendo um trabalho na igreja, um trabalho na escola, um trabalho na sociedade, acabou o chamado. Mas e o propósito? Você já descobriu qual é o propósito? Já parou assim para analisar se ainda existe alguma coisa dentro de você, uma coisa que pulsa mais forte, que você gostaria de fazer, independente da identidade, independente dos projetos que você fez, que você deixou pelo caminho, que você completou, né? O que fazer daqui para frente, né? E aí, assim, é um convite que nós temos hoje a viver de propósito. Porque quando você vive de propósito, Deus te recompensa, sabe? Hoje ainda eu estava falando com uma amiga que a Bíblia fala que o justo viverá pela fé. A Bíblia não fala que o crente vai viver pela fé, fala o justo.
Então, buscar ser justo com você mesmo é o ideal. Buscar encontrar aquilo que você gosta de fazer e buscar fazer, né? Desde que isso esteja cumprindo os propósitos divinos, né? De cuidar do seu próprio corpo, cuidar da sua saúde mental, da sua saúde emocional, da saúde espiritual e, por que não dizer, a saúde financeira, né? Porque a saúde financeira doente, ela vai gerar estresse, a emocional vai gerar estresse, a mental, na minha concepção, é um estresse constante, né? Então, assim, buscar cumprir os propósitos de zelar por isso, que é a maior riqueza que Deus te deu, né? E a um passo que está zelando disso, ter certeza de que as críticas vão vir. Você vai ser criticado por tudo e qualquer coisa que você fizer. Mas quando você sabe quem você é, onde você quer chegar, para que você foi chamado e qual propósito de vida você tem, não importa qual o tamanho da crítica. Você vai simplesmente focar naquilo que você determinou, naquilo que você traçou para a vida e dar continuidade, né? E quando a gente decide viver de propósito, portas se abrem. Eu tenho vivido dias que eu lutei por eles. Portas têm se aberto na minha vida que eu lutei por elas, que eu não sabia nem que tipo de caminho fazer. E simplesmente comecei a viver do meu propósito, comecei a tirar tempo para poder estudar, para arriscar estar na frente de uma câmera, né? Que eu confesso que é uma dificuldade grande que eu tenho. Arriscar estar de frente de uma câmera e colocar as ideias que ajudou algumas pessoas, as ideias que me ajudou e que eu creio que esteja ajudando mais pessoas em prática. E a partir desse momento que eu comecei a colocar em prática essas linhas positivas de pensamento que eu tenho, eu melhorei enquanto pessoa e portas se abriram. Então, às vezes, o bem que você guarda dentro de você, deixa a timidez tomar conta, não não toma as decisões que precisam ser tomadas, existe alguém do outro lado precisando ouvir, precisando aprender. E todo mundo tem algo bom para ensinar. Talvez o seu meio, o seu canal não vai ser esse, uma câmera, mas existem outros meios, outros canais, e se for esse, amém, que seja bem utilizado, por quê? Às vezes até a gente mesmo critica o mundo, né? Não usa a internet direito, não usa a televisão direito, mas e nós? Usamos como? Então que nós possamos buscar de Deus, né, a direção e começar a usar também as ferramentas que Deus nos deu, cumprir o chamado de ir fazer o que está proposto a fazer, mas buscar de Deus também qual que é meu propósito, né? Então hoje uma atividade que eu convido vocês a fazer lista tudo da sua vida que você aceitou dizendo sim, mas na realidade era para ter dito não. Porque todo mundo na vida já passou por isso. E ao passo que você listar, reconheça que essas coisas não fazem mais parte do seu destino e nem do seu propósito. E que você, a partir de hoje, precisa, quando for abordado por questões parecidas, analisar, né? Se é sim, é sim. Se é não, é não. Independente da consequência, tá? Porque às vezes nós dizemos sim com medo dos resultados. E a gente aprendeu uns vídeos atrás que o medo, ele nos limita. Então que hoje, em nome de Jesus, nós possamos ser ilimitados. Então liste tudo que você disse sim e deveria ter dito não. E risque no ato profético, que isso não mais fazerá parte da sua vida, que a partir de hoje será sim, sim, não, não, porque o que passa disso não provém do Senhor, viu? Paz e prosperidade, eu espero mais uma vez estar ajudando vocês, e pode ter certeza que para mim está sendo gratificante parar, estudar e vir para cá, sim, eu sei que o nosso tempo é curtinho, entre 10 e 20 minutos, mas eu sei que por onde essa palavra passar, alguém estará sendo edificado na vida espiritual, mental, emocional e, por que não dizer, financeira, né? Um abraço e até breve.